sacerdotisa do Templo Escola de Umbanda Sagrada Pai João de Aruanda e Caboclo Pena Branca, do estado de Minas Gerais. Estou à frente do templo juntamente com meu esposo Leonardo Paranhos há mais ou menos 3 anos. O tema do nosso vídeo de hoje é a mediunidade na mulher. Então, uma pergunta que surgiu aí de um filho da casa, querendo saber se existe uma diferença na mediunidade entre o homem e a mulher, se existe uma diferença na maneira como a gente desenvolve a mediunidade na mulher ou a gente desenvolve a mediunidade no homem, se existe uma diferença diante da conduta, da sensibilidade, enfim. Existe uma diferença de energia do corpo da mulher e do corpo do homem, isso é fato. Alguns terreiros separam as mulheres de um lado e os homens de outro por uma questão energética, de equilíbrio energético. Então, colocar o homem de um lado, as mulheres do outro, por uma questão energética. Nem todo terreiro faz isso, não é uma regra, mas é o que seria o ideal, sim. Se tivesse condição de todo o terreiro fazer isso, às vezes não faz por questão de espaço. Às vezes não faz por uma questão de logística ali, de como vai funcionar o trabalho. Mas o ideal seria por essa questão energética. Então, existe um instinto feminino, um instinto masculino, uma energia mais racional, uma energia mais emocional. Existe. Mas diante da mediunidade, isso não faz tanta diferença. Pelo menos dentro dessa jornada de Umbanda que eu tenho, eu não vi isso fazer tanta diferença, não. Existem mulheres que são tão racionais quanto homens e vice-versa. Existem homens que são muito mais emocionais do que racionais. Então não existe uma regra, não existe uma diferença. Cada ser é um ser, cada pessoa é uma pessoa. Então a gente trabalha a individualidade e não especificamente o sexo feminino ou masculino. A gente trabalha individualmente o desenvolvimento diante da dificuldade que cada filho tem. Pelo menos é assim na minha casa. Então a gente avalia, faz uma análise, a gente senta, conversa de forma individual com cada um dos médiuns para estar vendo qual é a dificuldade de cada um e é nisso que a gente vai trabalhar. Pode ser que tenha homens que têm as mesmas dificuldades que outras mulheres, ou pode ser que não, mas não é uma regra. Então, mediunicamente falando, não há uma diferença. Existe uma questão que sempre é levantada em muitas tendas, principalmente as tendas mais tradicionais, de que quando a mulher está menstruada, ela não pode ter a incorporação, ou ela não pode acender uma vela no congal, ela não pode participar das comidas que são realizadas ali no terreiro para o santo, para uma oferenda, ou seja lá o que for, de que quando ela está menstruada ela não pode participar de nada disso, porque eu já ouvi falar em muitos templos umbandistas de que quando a mulher está menstruada ela se torna vulnerável, porque como ela está sangrando, o sangue pode servir de alimento para um espírito zombeteiro, então ela fica vulnerável a um ataque espiritual. Eu particularmente não aceito isso como uma resposta, isso não é uma resposta lógica, não tem muita coerência, porque acredito que se a menstruação é algo sagrado, se Deus fez a mulher assim e a mediunidade é uma coisa natural e sagrada, não tem por que uma não estar relacionada com a outra. Lá na Casa Teus, nós não temos essas questões. As mulheres lá, mesmo quando estão menstruadas, elas podem se incorporar, elas dão atendimento, elas firmam o congá se precisar, faz uma oferenda se precisar, porque é assim que eu acredito. Mas a gente sempre ensina os filhos a respeitar a opinião dos outros terreiros. Então, cada terreiro deve ter o seu motivo de pensar assim e a gente deve respeitar. Isso é uma tradição muito mais forte nas tendas de candomblé. Então, isso é um preceito do candomblé e eles respeitam isso a fundo. E como todos os assuntos do candomblé eles são assuntos fechados, então eu nunca ouvi uma explicação de ninguém que fosse do candomblé do porquê isso acontece. Mas, dentro das tendas de Umbanda, a explicação que foi me dada não foi racional. Para mim, não serviu. Então, eu não acredito que isso venha a interferir em alguma coisa. Mas, a gente respeita a crença de cada um. Então, a pergunta é, existe diferença na mediunidade da mulher e na mediunidade do homem? Não, não existe diferença. Existe diferença entre um ser humano e outro, dificuldades de um e de outro. Existem particularidades entre um e outro, mas não existe uma diferença energeticamente falando de mediunidade, de incorporação, de capacidade. Então, se uma mulher incorpora um Exu, por exemplo, por que um homem não pode incorporar uma pombagira? É um sentido lógico, é um pensamento lógico. Se a mulher é capaz de
incorporar um espírito masculino, um homem é capaz de incorporar um espírito feminino. E isso não vai fazer com que ele se transforme sexualmente falando. Isso não vai trazer nenhum problema sexual para a vida dele, assim como não traz para as mulheres. Então, por uma questão de pensamento lógico, a gente entende que não tem diferença entre a mediunidade de homem e a mediunidade na mulher. Não existe um porquê a mulher, quando está menstruada, não poder participar do trabalho. Até porque, se fosse seguir pelo raciocínio de que quando ela está menstruada ela está vulnerável, então nesse momento é onde o terreiro mais deveria acolher essa mulher. Deveria mais dar um amparo religioso para que ela não sofresse um ataque. Se isso realmente fosse um pensamento lógico, o mais correto seria o terreiro acolhê-la e não impedi-la de participar do ritual religioso, porque aí sim, se ela já está vulnerável, ela vai ficar mais ainda. Se a religião está para suprir, para amparar, nesse momento deveria acolher de braços abertos. Eu acredito assim. Na Casa Teus a gente não segue essa questão da menstruação das mulheres, mas, de novo, a gente respeita os fundamentos de cada casa. Não é um fundamento da Umbanda. A Umbanda não precisa deste conceito para existir, mas a gente respeita os terreiros que usam esse conceito para se fundamentar. Tá aí, galera, esse é mais um vídeo explicando um pouquinho agora sobre a mediunidade na mulher. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário aqui embaixo, a gente responde. Se você tiver qualquer questão que você queira que a gente fale aqui no vídeo, deixa como sugestão aqui embaixo também. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, curte a nossa página do Face, passa para os seus amigos também, para que a gente cresça essa corrente aí da família Teus. Até a próxima!